Deus não criou a cerveja e as pessoas bebem. Deus não criou o cigarro e as pessoas fumam. Foi o diabo que criou. Foi o diabo que criou o adultério, foi o diabo que criou a prostituição, foi o diabo que criou a mentira, foi o diabo que criou a bebida, foi o diabo que criou o cigarro, foi o diabo que criou as drogas. Porque tudo isso aí está fora da vontade de Deus. É o diabo que cria o aborto, é o diabo que cria os outros tipos de pecado, que não vale a pena aqui falar. Mas, ou seja, se não está dentro da vontade de Deus, por que eu vou praticar? O que mais chama a minha atenção dentro das supostas igrejas evangélicas são os líderes pegando textos da Bíblia para aplicar de forma equivocada. E o povo ainda acredita em suas mentiras. Eles dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, todavia eles não acreditam na Bíblia. Porque o cara abrir a sua boca para falar que Deus não criou o mal, Deus só criou as coisas boas, é o cara ser desprovido de conhecimento bíblico. É o cara ser um animal ou um enganador da fé. Porque o que nós mais temos visto aí, mundo afora, são empresários e enganadores da fé. Pois bem, como ele poderia me explicar Isaías 45, 7? Começando do 6, diz o seguinte: para que saibam todos que do nascente ao poente não há ninguém além de mim. Eu sou o Eterno e não existe nenhum outro. Eu, isso é o Eterno falando, Deus, eu formo a luz e crio as trevas. Ah, quem criou foi Satanás. Não, quem criou foi Deus. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. O próprio Deus está falando que cria o mal. E ele ainda termina falando o seguinte: faço a paz e crio o mal. Eu, Yahvé, faço absolutamente tudo. Eu faço, eu, Yahvé, eu, Yahvé, faço absolutamente tudo. Aí vem um cara desse falando que Deus não criou o mal. Ah, Deus não criou a cerveja. Deus não criou a bebida. Se Deus fosse contra a bebida, no capítulo 14 de Deuteronômio, não estava escrito que você poderia trocar o seu dízimo por vinho e bebida forte, beber, se embriagar e se alegrar com sua família. Está lá, Deuteronômio 14. Está lá escrito. O próprio Deus mandando fazer isso. Trocar por vinho e bebida forte. Para você beber e se alegrar com sua família. Se Deus fosse contra a bebida, Jesus não teria tomado o vinho. Está lá escrito em Mateus 11, 18, 19. E o vinho era alcoólico. Porque o texto diz que veio o João que não bebia e não comia. Pode ver um filho do homem que bebe e come e diz que tem demônio. Então o vinho era alcoólico. E todos nós sabemos disso. Para você negar que aquele vinho não era alcoólico, você também tem que negar o restante do texto que diz que a sabedoria estava sobre Cristo e que ele realizava milagres. Então, para você negar uma coisa, também tem que negar outra. Você não pode pegar a metade do texto, tem que pegar o texto por inteiro. Então você não pode negar essa realidade. Aí vem o cara falar uma asneira dessa, que Deus não criou o mal, foi o diabo. Onde, na verdade, a única coisa que a Bíblia menciona o diabo como criador é a mentira. João 8,44. É a única coisa que a Bíblia dá paternidade ao diabo. É a mentira. E você aí que está mentindo, dando nome de pastor, está fazendo filho do diabo. Está se fazendo filho do diabo, filho da mentira. Porque você pega a Bíblia para enganar o povo. E ainda tem um outro texto, que está escrito em Provérbios 16,4. Pode notar na sua Bíblia aí. Provérbios 16,4 diz o seguinte: o Senhor criou tudo com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. O Senhor criou tudo. Ah não,
Deus só criou o que é bom. Aquilo que é ruim só que criou foi o diabo. Não, o diabo criou a mentira. O texto diz que Deus criou tudo. Tudo é tudo. Não tem nada pela metade. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Se eu chego em um determinado local, em um mercado, o que for, eu quero levar tudo. Tudo é tudo, meu amigo. Tudo. Já está dizendo, Deus criou tudo. Seja o bem, seja o mal. Ele criou tudo. Isso é fato. Está escrito. Mas sabe qual é o problema? É que os pastores, eles pregam a Bíblia, dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eles não acreditam na Bíblia que eles dizem ser a palavra de Deus. Eles só falam, mas eles não acreditam na Bíblia. Porque se acreditasse, não pregariam tanta besteira como eles vivem pregando.